Quero compartilhar um texto hoje que o Pai ministrou uns domingos atrás, e ele falou sobre esse versículo ficou na minha mente, e hoje o Senhor pediu para mim passar isso para vocês. Eu quero ler em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. King James atualizada, está lendo. Diz assim: tem por título o sofrimento e a glória futura. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Romanos, e ele escreveu esse versículo e ele diz assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há em nós será revelada. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos fazer uma oração para começar essa palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui, Pai. Eu quero ser usado como um canal. Eu não quero que nada fique retido, Pai. Eu quero estar na dependência do Espírito Santo. Senhor, que não venha ser as minhas palavras, mas venham ser as palavras do Teu Espírito Santo, Senhor, como eu sendo um canal na bênção, na vida de quem está aqui, na vida de quem está na casa, no trabalho, independente de onde estiver assistindo esse culto, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, me use mais uma vez como uma boca profética, Pai, sobre esse altar, Pai, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, eu admiro muito ele, porque ele era um homem que ele pregava aquilo que era contraditório ao que ele vivia. Eu vou explicar para vocês não entenderem errado. Ele pregava sobre liberdade estando preso. Ele pregava sobre as glórias do Senhor sobre a vida dele, mas ele estava preso, passando por necessidades. Por quê? Porque ele tinha uma visão diferente. Ele entendeu muito bem o versículo, que ele olhava para as coisas que não são visíveis. Então ele não olhava para as coisas materiais. Então ele não olhava para as coisas que ele estava passando no momento. Ele estava preso, mas ele falava de liberdade. Ele passava fome, mas ele falava sobre fartura. Porque ele compreendeu que as coisas que são dificuldades para nós não pode ser comparada com a glória que vai ser revelada em nós. E é isso que eu quero falar hoje. Nós vivemos em momentos dificultosos. Nós passamos o mundo inteiro. Quando começa uma coisa, termina, sempre vem outra coisa pior. E eu quero falar sobre isso, para nós não olharmos para isso. Como o apóstolo Paulo diz, não olhe, não tome isso para si. Nós vamos passar dificuldades. E é isso que o Senhor quer que eu fale sobre. Ele, nesse versículo, ele fala sobre os sofrimentos presentes. E o que é interessante é que ele diz que está convencido. Então ele fala com autoridade. Ele fala com uma forma que ele sabe do que ele está falando. Ele não fala, eu acho, talvez. Não, ele fala, eu estou convencido. E a gente só se convence quando nós vivemos uma certa situação na nossa vida que nos faz entender que nós somos dependentes de Deus. E assim, dependente de Deus. E o sofrimento é qualquer experiência que nós passamos que está ligado à dor e à infelicidade. Isso é sofrimento. O que ele está falando é isso. E eu anotei alguns sofrimentos que todos nós passamos por momentos difíceis. Eu quero falar alguns. O primeiro sofrimento que eu anotei aqui é uma doença que tem tomado conta da população, não brasileira, mas do mundo todo, que é a depressão. É um sofrimento. Uma pessoa com uma depressão na nossa família é um sofrimento. Ou você mesmo, que você tem, que vai ser curado em nome de Jesus, mas você tem um sofrimento.
problemas emocionais, problemas familiares, doenças, falta de coisas básicas, Covid que estamos passando e perseguições. Vocês podem ter outros sofrimentos do que eu falei aqui, mas foi isso que eu consegui encontrar, para não estender muito, para falar poucas coisas que nós passamos diariamente, que são os sofrimentos dessa vida. Então, o apóstolo Paulo está falando assim: não olhem para essas coisas. Um pregador, a mãe, todo mundo, acho que quase todo mundo conhece, que veio a falecer esses últimos dias, ele tem uma frase que eu posto direto no meu status, porque mexe muito comigo. O apóstolo Paulo Tércio, ele fala uma frase assim: as dores deste mundo não podem abalar a nossa identidade. E isso é verdade, porque nós sempre vamos passar dificuldades. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele passou inúmeras dificuldades. A vida dele nunca foi fácil. Ele nunca veio aqui como Salvador, nasceu numa ótima família e não passou nenhuma dificuldade. Pelo contrário, ele passou diversas dificuldades. Por quê? Porque ele quis mostrar para mim e para você que é possível vencer. Vamos ler em João capítulo 16, versículo 33. João 16, capítulo 33. João 16, 33. Olha o que Jesus falou: eu vos preveni esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz, a paz de Cristo. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. E Jesus, ele fala de uma coisa que ele passou. Ele não está falando uma coisa que, vou falar para você porque é isso. Não, ele falou o que ele viveu aqui como homem. Quem que sofreu mais que Jesus? Ninguém. Mas ele se abalou com as coisas que ele viveu? Não, porque ele sabia a glória que seria revelada em nós através da vida dele. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: não se conforme com os sofrimentos, por mais que sejam difíceis, mas tem algo maior por trás disso, que é a glória que há de ser revelada em nós. Independente do que nós estamos passando, nós devemos manter a nossa confiança em Jesus. Eu ministrei aqui quinta-feira passada, falei sobre Jesus está no barco. Independente das ondas que se levantam, ele está no barco conosco. Independente dos momentos difíceis que estamos vivendo, nós não devemos contemplar isso. Nós devemos olhar para Jesus. Por quê? Porque a nossa confiança não está em homens, não está em médicos, não está em ministros, não está em ninguém, está em Jesus. Porque se nós olharmos para o homem é falho e ele cai. Independente do homem, não importa, ele está sujeito a errar. Mas quando a nossa confiança está afirmada em Deus, é diferente. Jesus, quando ele estava no monte falando sobre o sermão, ele falou sobre 2 construtores. E aí ele fala assim: quem ouve essas minhas palavras, e ele tinha ministrado o sermão da montanha, e ele fala assim: há 2 casas. Um construtor, ele construiu sobre a rocha, e o outro construiu sobre a areia. E veio o vento e soprou aquela casa que estava construída sobre a areia, e não substituiu. Por quê? Caiu, desmoronou, não tinha alicerce. Mas o outro construiu sobre a rocha, e aquele lá veio o vento, veio as tempestades, mas não caiu. Por quê? Porque o alicerce onde está firmada a casa é diferente. Rocha e areia. A areia, ela não traz firmeza. Então, quando nós construirmos a nossa casa em superfícies que não tem firmeza, ela desmorona. Mas quando nós firmamos a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus, independente do que se levanta, vem o vento, vem as tempestades, balança, pode zoar um pouco o telhado, mas não cai, porque está firmado na rocha. E é isso que o apóstolo Paulo está falando: não olhem para as dificuldades. Lembre-se que nós estamos vivendo num mundo que não vamos ter aflições. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições. Acabei de falar, mas tem de bom ânimo, porque eu venci.
quero ler outro texto que Jesus falou. Ele, em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até os fins do tempo. Jesus, ele disse: vai a todos os que estão, ide pregar. Um versículo antes ele fala: ide pregar a todos os povos, línguas e nações. E depois ele fala isso: eu estarei convosco. Então, nós nunca tivemos um alvará de Jesus que ia ser fácil. Entenda isso. Entenda isso. Não adianta eu chegar aqui e falar: vai ser fácil a sua vida. Não vai. É difícil. As pessoas falam: não é fácil. Porque até Jesus passou por dificuldades. Nós vemos a vida dos apóstolos, passaram por dificuldades. Paulo, ele foi perseguidor da igreja, e quando ele se converteu, ele virou a ser perseguido. Então nós temos que entender que nós estamos num mundo que não tem mais coisas boas a vir. Por quê? Porque é o final dos tempos. Jesus disse: quando chegar o final dos tempos, virá coisas, pestes, contra reino, nação contra nação. E nós não podemos esperar do mundo coisas boas, mas nós temos que ter a visão ampliada, como Paulo preso, ele pregava sobre liberdade. Paulo passando fome, ele falava sobre fartura. E é isso que nós temos que ter, uma visão ampliada, uma visão diferenciada. Por quê? Porque eu posso estar passando por um momento difícil, mas eu sei que a glória do Senhor vai ser revelada em mim. Então nós temos que compreender esse versículo e viver. Independente do que você passa, do que eu passo, a vida não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para o nosso pastor, não é fácil para a nossa pastora, para nossa mãe, para o nosso pai, para mim, para Giovana, para ninguém. Mas nós temos que compreender que a nossa confiança deve e sempre tem que estar firmada em Cristo Jesus. Lembre-se disso. E o apóstolo Paulo, ele prega como se ele vivesse no melhor mundo que estava na época. Mas não, ele estava vivendo uma dificuldade. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, o mesmo apóstolo Paulo, ele fala, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele fala ao povo de Corinto, ele fala isso, preste atenção: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. É isso, nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estava passando por uma dificuldade e o pai falou: ei filho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quando nós perdemos tudo, nós vemos que nós não perdemos tudo, porque tudo nosso é o Senhor Jesus. Quando nós olhamos a vida de Jó, ele era um homem que tinha posses, ele era um homem que tinha tudo, ele não podia reclamar de nada. E ainda Deus dá um testemunho dele, fala: ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E aí ele perde tudo. As pessoas falam, e eu vi uma frase que é muito bonita, que fala que Jó perde tudo, mas o diabo só esqueceu que quando tirou tudo de Jó, tudo que Jó tinha era Deus. E é isso que nós temos que viver. Nós não devemos viver apegado com casa, com carro. Não estou falando que você não tem que conquistar, eu estou falando que você não pode ter a sua vida focada nisso. A sua vida tem que estar focada na glória que há de ser revelada na minha e na sua vida. Então comece a compreender que Jesus, Ele é a rocha, e a nossa casa vai ser firmada na rocha. A nossa igreja é firmada na rocha. Vem tempestades, vem ventos, e independente do que nós passamos, a nossa casa está firmada na rocha. A nossa igreja está firmada na rocha. A minha confiança, a confiança de todos aqui tem que estar firmada na rocha. Porque se nós firmarmos a nossa confiança nas coisas corruptíveis desse mundo, ela vai desmoronar. A primeira dificuldade, o primeiro vento que vir, vai desmoronar. Mas se nós firmarmos a nossa casa na rocha, pode levantar o que for. Pode levantar quem quiser no seu serviço, quem quiser, eu não sei. Às vezes nós passamos por dificuldades no serviço, independente se for
o cara mais alto, o gerente mais alto, se ele se levantar contra você e você estiver firmado na rocha, ele não vai substituir. Por quê? Porque a sua confiança está firmado em Jesus Cristo. E eu quero hoje demonstrar que o apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha uma visão ampliada, e nós precisamos ter essa visão hoje. Nós não devemos olhar para o que nós estamos vivendo no momento agora. Nós devemos olhar para o que nós vamos viver quando Jesus voltar. A palavra do Senhor fala que o nosso corpo vai ser glorificado e todas as dores não vão se comparar com a glória que vai ser revelada. Nós temos que entender que essa vida é passageira. Billy Graham, ele disse, essa vida é passageira. Eu estou num barco navegando que logo vai se acabar. Porque nós estamos vivendo nessa terra momentaneamente. Nós não devemos viver curtindo a vida como deve ser curtida. Não, nós devemos viver aqui sabendo que nós somos testemunhas vivas do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um livro aberto, uma carta lida. Se você está passando por dificuldades e você fala, meu Deus, ô céu, ô vida, as pessoas vão falar assim, mas você não é crente, você não tem confiança? As pessoas falam. Quando aquela mulher, o filho dela faleceu, as pessoas perguntaram para ela, e aí, como está? Ela, vai, tudo bem. E é isso que nós temos que declarar na nossa vida. Declare palavras de bênção sobre a sua vida. Pare de declarar palavras de maldição. Minha vida, não desista. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu da sua família. Jesus não desistiu de mim. Jesus não desistiu de nós. Ao contrário, Ele tem um amor tão grande por nós que entregou a sua própria vida. E Ele disse, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo falou através do apóstolo Paulo, os sofrimentos e as dores desse mundo não se comparam com a glória que há de ser revelada. Então, não importa o que você está vivendo nesta noite, a dificuldade que você está, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Você precisa do que hoje? Do que você necessita hoje? Mas lembre-se que nada nesse mundo pode preencher a glória de Deus na sua vida. Nós temos que entender que o nosso coração e a nossa vida, ele tem um vazio quando nós nascemos. Nós precisamos, as pessoas elas colocam coisas do mundo para tentar encher o lugar que tem que ser preenchido por uma só pessoa. Eles colocam drogas, eles colocam bebidas, eles colocam diversas coisas para tentar preencher. Mas só uma coisa pode preencher esse, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala que a paz de Cristo excede todo o entendimento. E quando nós estamos com Cristo na nossa vida, quando nós estamos firmados na rocha, é a paz desse Jesus que nós vamos viver. Ele prometeu que estaria com nós todos os dias da vida. Eu acabei de falar. Independente do que nós estamos vivendo, independente do que você está vivendo, Ele disse, filho, eu estou com você. Você quer uma palavra maior de ânimo do que essa? Jesus está com você. Eu ministrei quinta-feira passada falando que Ele estava no barco. O barco é a nossa vida. Então Jesus está lá. Independente do momento que nós estamos vivendo hoje, ou o momento que nós vamos viver amanhã. Como o Gilson falou, não devemos nos preocupar com amanhã. Hoje eu posso não ter nada, mas amanhã eu posso ter aquilo que me falta. Mas nós devemos viver hoje. Nós temos que viver como se hoje fosse o último dia. Nós devemos pensar que se eu sair daqui hoje e acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser? Os meus bens, a minha casa, o meu carro eu vou levar? Não vou levar absolutamente nada. Um homem que eu esqueci, era um homem bem famoso e ele conquistou muitas posses. Ele até os 35 anos, ele não tinha absolutamente nada. Aos 45 anos, ele era um autor com os livros mais escritos do mundo, mais vendidos do mundo. E aí, esse cara morreu e um jornalista chegou e perguntou para ele, o que ele levou? Ele levou alguma coisa? O cara falou, não, ele deixou absolutamente tudo aqui. Então, é isso que eu estou falando. Não estou dizendo para você que você não deve, que você deve ser... Não é isso. Você não deve firmar só a sua fé ou a sua casa sobre essas coisas. Você deve se lutar, conquistar coisas boas, viver uma vida ótima. É isso que eu estou falando para você. Não é que você não deve, você tem que fazer isso. Mas a sua confiança não pode estar no seu dinheiro. A sua confiança não pode estar naquilo que você tem de posses. Lembre-se que
o sofrimento não pode abalar a glória que há de ser revelada em nós. Lembre-se disso. Quando você estiver passando por dificuldades, lembre de Romanos 8:18. Leia todo dia quando você acordar. Você acordou? Abre Romanos 8:18 e lê. Os sofrimentos desse mundo não podem, como o apóstolo Paulo Terço falou, as dores desse mundo não podem abalar nossa identidade. E o apóstolo Paulo, que escreveu o Evangelho de Romanos, ele disse: as dores desse mundo não podem abalar a glória que há de ser revelada em nós. Então lembre-se disso. Independente da sua dificuldade, da minha dificuldade, eu vou viver o melhor dessa terra não vou viver o melhor da minha vida somente quando o Senhor Jesus voltar. Só depois disso. Porque Jesus falou: vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Independente do que nós estamos vivendo, a glória do Senhor vai ser revelada em nós, na minha vida, na vida do João, na vida de todos vocês. Mas nós devemos manter a nossa fé e a nossa confiança firmada na rocha. Não deixe que o sofrimento o abale. Lembre-se todos os dias que os sofrimentos deste mundo não podem abalar a glória que há de ser revelada em vocês. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje, para vocês lembrar todos os dias. Levantou de manhã, lembre-se, os sofrimentos deste mundo não podem abalar a glória que vai ser revelada na minha vida. Em nome de Jesus. Levante, vamos fazer uma oração. Vamos fazer oração. E lembre-se de tudo que você está passando, sofrimentos que você precisa. Lembre-se que isso não pode abalar a glória que vai ser revelada na sua vida. Amém? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos fazer essa oração. Senhor, em nome de Jesus, teu filho amado, eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Eu te agradeço, Senhor, pela comida. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Só por eu ter levantado, eu já sou grato ao Senhor. Muitos não tiveram a chance de se levantar, muitos não tiveram a chance de viver esse dia, mas o Senhor concedeu a mim e eu sou eternamente grato por isso. Senhor, eu sou grato porque o Senhor disse que o Senhor estaria comigo todos os dias da vida. Independente do que eu estiver passando, eu sei que a minha confiança está em Ti. O Senhor está comigo, o Senhor nunca vai me abandonar. E aqui, Senhor, foi ministrado através da minha vida como um canal que as dificuldades e as dores, os sofrimentos desse mundo não podem abalar a glória que vai ser revelada em nós. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio que a glória vai ser revelada dentro de nós. Vai ser revelada assim que o Senhor voltar, assim que o Senhor bradar do céu, Senhor, com um alarido e com voz de arcanjo, nós seremos transformados. E a glória e os sofrimentos deste mundo não vão ser reveladas. As dores deste mundo não vão abalar a nossa identidade. Como o apóstolo Paulo Terço diz, as dores deste mundo não vão abalar a nossa identidade. Diferente disso, a nossa confiança está firmada em Ti. E nós ouvimos que o Senhor disse, quando o Senhor terminou o sermão da montanha, o Senhor disse: essas minhas palavras, eu as considero as pessoas que ouvem. Então tem duas palavras que são ouvidas, as palavras são ouvidas por duas pessoas: aquelas que firmam a rocha, a sua casa sobre a rocha, e aquelas que firmam a sua casa sobre a areia. E nós hoje aqui estamos firmando a nossa confiança, a nossa casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. O Senhor disse para Pedro: eu firmarei a minha igreja sobre esta rocha, e as portas do inferno não vão prevalecer. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que as portas do inferno não vão prevalecer. As portas são defesas, e nós somos o ataque. Nós vamos meter a pé na porta do inferno, Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro que nossa fé, a nossa confiança está firmada no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, obrigado por morrer por mim, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Estou eternamente grato, Pai, por tudo. Só pelo Senhor morrer por mim na cruz do Calvário e trocar a sua vida pela minha, eu já sou eternamente grato, Pai. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, lembre-se disso: as dores deste mundo não podem abalar a glória que há de ser revelada em nós. Amém? Deus abençoe.